Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês as diferenças do meu corpo e de como eu percebi isso e o que eu fiz pra mudar ele tanto assim. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Resolvi gravar esse vídeo depois que eu tava olhando uns vídeos bem antigos aqui do canal. De vez em quando eu gosto de assistir vídeos antigos pra ver o que mudou na minha edição, pra ver o que mudou do conteúdo, pra ver se vocês gostam dos vídeos novos, pra ver essa diferença realmente nos vídeos. E eu me reparei com alguns vídeos antigos e eu fazia alguns exercícios nos vídeos, eu mostrava, exemplificava pra vocês. E eu me deparei com essas imagens aqui. E vendo isso, eu percebi o quanto o meu corpo mudou desde aquela época pra agora. Se eu não me engano, essas imagens eram de 2017, 2018 talvez. O meu corpo mudou muito, né? De 2 anos pra cá, desde que eu me tornei vegana, vegetariana. Eu vou colocar algumas imagens de antes e depois pra vocês. Mas quando eu vi esse corpo mais antigo, eu realmente fiquei mais de cara ainda quanto a isso. A minha alimentação mudou muito, meus exercícios mudaram muito, mas até resolvi replicar essas imagens para vocês verem a diferença do meu corpo, né, dessas imagens para agora. Nessas imagens eu tava magra, né, eu sempre fui magra, eu nunca fui uma pessoa que tive excesso de peso, eu passei por um processo de um aumento de peso usual, então eu usualmente pesava sempre 50 quilos, de repente eu comecei a pesar 60 por uma questão de forma emocional, uma questão de final da faculdade, de muito estresse, enfim, eu acabei passando de 50 quilos para 60, né, eu até tenho umas imagens de como foi essa mudança. Depois desse peso, eu comecei a fazer atividade física realmente, porque antes era uma pessoa que fazia caminhada às vezes no final de semana, fazia algum exercício em casa, aqui e ali, mas assim, nada com cronograma, com uma rotina, nem nada disso. Deve fazer uns 3 anos pra cá que eu organizei um cronograma de treinos pra mim, de rotina mesmo. Antes eu fazia 2 vezes na semana, daí eu fui aumentando pra 3, pra 4. Do ano passado pra cá, desde que teve a pandemia, eu comecei a aumentar pra 5 até 6 vezes na semana. Comecei a ter isso como um compromisso, organizei os meus treinos, organizei grupos musculares. Então antes, por exemplo, eu treinava perna, os mesmos exercícios na terça e na quinta, com foco mais em posterior e um pouco de glúteo, assim, mas muito pouco. Então, meu músculo não tinha tempo de descansar, não se recuperava, eu tinha muita dor muscular nos mesmos músculos, os outros não se desenvolviam, não fazia abdominal, não fazia braço, não fazia nada. Então, eu comecei a periodizar o meu treino melhor, eu separei os dias. Então, por exemplo, segunda-feira é dia de quadríceps, terça-feira é dia de braço, quarta-feira é dia de abdômen, quinta-feira é dia de perna de novo, com ênfase em glúteos e posterior. Sexta-feira é dia de abdominal, sábado é um dia que eu treino um pouco de corpo inteiro. Então eu comecei a periodizar isso mais. A minha alimentação mudou muito, né? Nessa época dos vídeos aí, eu era uma pessoa que comia intuitivamente, mas eu comia muita besteirinha, que eu achava que era de vez em quando, mas acaba tendo muita frequência muito grande. E final de semana eu ligava, sabe assim, chutar o balde geral? Final de semana pra mim eu não tinha nenhum tipo de rotina. Então eu comia o que vinha pela frente, o que dava na telha. Às vezes no final de semana eu fazia episódios de compulsão, não de compulsão alimentar, mas por exemplo, eu comia tanto no almoço e comia tanta coisa assim gordurosa, enfim, que eu não tinha fome o resto do dia, eu não conseguia comer mais. Eu comia tanto que eu ficava quase a passar mal e não conseguia nem tomar café, nem jantar. Comia muita coisa industrializada ainda, e tudo isso foi mudando, né? E tudo isso foi um processo. Então eu tive vários processos no meu corpo. Depois eu passei por uma restrição grande quando eu me tornei vegana. Eu não conseguia organizar minha alimentação de maneira correta, então eu comia só fruta, basicamente, arroz e feijão. Então eu perdi muito peso. Depois eu voltei, busquei massa muscular, organizei a minha rotina. Eu percebi que não precisava ser nem tanto, nem tão pouco, que eu precisava ter uma rotina alimentar. Então eu criei uma rotina alimentar com refeições importantes em que eu faço todos os dias, sendo sábado, sendo domingo, como coisas diferentes, como sim, tenho dia livre, tipo assim, uma refeição mais livre, tenho sim, não me restringo a nada, eu como tudo que eu tenho vontade, mas na quantidade, na frequência correta. O meu final de semana, ele é tão organizado quanto o meu dia de semana, assim eu não perco massa muscular, porque eu não tinha desenvolvimento nessa época, porque durante a semana eu comia proteína, no final de semana eu não comia nada. Então às vezes eu passava
Tinha final de semana que eu comia demais, tinha final de semana que eu comia de menos, não tinha uma estrutura nenhuma. Então assim, agora eu tenho estrutura da minha alimentação. Se vocês quiserem um vídeo só falando sobre isso, eu posso contar pra vocês o que eu como num dia, como eu divido esse dia a dia, né? Como eu organizo minhas alimentações, a minha refeição. Faço inclusive no final de semana, como coisas extras final de semana, como sim, saio às vezes e como um sorvete, saio como um sorvete sim, agora é vegano, né? Mas eu como. E não tem problema nenhum, a gente só ajusta isso, final de semana normalmente a gente acaba tendo uma comida diferente e não tem problema desde que você tenha uma organização no seu dia alimentar durante todos os dias. A minha frequência de exercícios, ela se mantém todos os dias também. Então, por exemplo, hoje é um dia muito corrido pra mim, especificamente essa segunda-feira, e era um treino de pernas muito importante. Eu fiz ele ontem, para poder hoje fazer um treino mais curto e ainda assim ter um ganho de massa muscular, ter uma efetividade no meu treino durante a semana. Então é muito questão de organização, isso precisa ser parte do seu dia a dia. O maior segredo que eu posso colocar para comparar essa minha foto antiga com a foto nova é justamente a organização que mudou, a minha determinação também, então de fazer a alimentação correta e de fazer o exercício de maneira correta e o equilíbrio. Porque eu percebi que todo esse processo, eu fazia episódios em que eu me equilibrava demais e episódios que eu me equilibrava de menos, que eu me restringia demais e que eu abusava demais. Então, eu não tinha, nesse momento, achado um equilíbrio. Eu lembro que eu passava por períodos em que eu comia sem me preocupar com o que eu estava comendo, de maneira nenhuma, nem se tinha proteína, nem se fechava, se era um prato colorido, nada. E eu passava por períodos que eu estava de dieta e que eu não comia nada do que não fosse considerado saudável para minha mente naquele momento. Então, isso tudo mudou muito. E eu percebi como a gente pode sim prestar atenção em tudo que você está comendo, se está sendo um prato colorido, se tem proteína, se está atingindo as necessidades diárias dos principais elementos da sua alimentação, se você está tendo variedade, está tendo saúde na sua dieta, sem se restringir, sem deixar de comer o que você gosta e sem no final de semana comer uma coisa ou outra, desde que o teu dia tenha uma estrutura também. De café da manhã, de almoço, de lanche, de jantar, de ter algum ponto de saúde e algum ponto da sua alimentação em que você não pule no final de semana. Então, por exemplo, eu sempre faço os meus lanches proteicos no final de semana também. Eu vario, eu faço de maneiras diferentes. Quem me acompanha no Instagram, se não me acompanha, começa a me seguir. A minha maçaroca, quem conhece lá, eu como durante a semana, no final de semana também. Às vezes eu faço ela de maneira diferente, coloco uma coisa diferente, invento, transformo num bolinho, num brownie, num mousse, num brigadeiro vegano, mas eu sempre tô com essa proteína junto, inclusive no final de semana, o que me garante não perder massa muscular e conseguir essa evolução também. Eu espero muito que tenham gostado, que tenham entendido o intuito do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Aqui nos cards vai ter playlist da Sem Carne, onde eu explico a minha trajetória vegana também, e do Me Conta Nutri com muitas dicas e truques legais de nutrição pra vocês. Um super beijo, até a próxima. Tchau!